Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre: o Brasil vai entrar numa guerra? Estou fazendo esse vídeo em razão de muitas pessoas nos últimos dias, nos últimos meses, terem sonhado que estão sendo recrutados para uma guerra, terem sonhado com militares na rua, com carros de militares, jipes, tanques, até mesmo aeronaves ou helicóptero, que o país está numa guerra. E a dúvida deles é se esses sonhos são premonitórios, se realmente o Brasil vai entrar numa guerra, se as pessoas vão ser recrutadas, que guerra vai ser essa? Quando isso vai acontecer? Ou mesmo algumas pessoas perguntam, será uma intervenção militar que tanto estão falando? Então, eu sempre guardo os sonhos de vocês, reúno eles e monto um acervo sobre assuntos para tirar dúvidas depois e verem como que as pessoas estão sonhando ultimamente, frequentemente, e qual a possível razão disso. E com relação a esses sonhos, nós já vamos explicar o que significa. Mas eu separei alguns deles para ler para vocês entenderem, perceberem como se processam, como são esses sonhos. E eu vou ler para vocês segundo as palavras, os relatos das próprias pessoas que me enviaram. Claro que eu não vou citar nome, muito menos a imagem, a foto deles ali, mas só a título de explicação e de entendimento para vocês. E depois que eu ler o relato de alguns, nós vamos falar sobre o que vai acontecer com o Brasil, ou o que está acontecendo, o que esses sonhos significam. Então o primeiro deles foi enviado há um mês. Eu separei, ontem, por exemplo, teve um sonho que foi me enviado com relação a exército, a militares na rua. Eu separei de diferentes histórias, diferentes pessoas, durante alguns meses. Nos últimos meses, muitas pessoas vêm sonhando, só para vocês perceberem como se processam esses sonhos. Então, a pessoa enviou, vocês vão ler aqui no fundo esses sonhos, tá? Ótima explicação, Albin. No meu sonho, o exército estava recrutando pessoas para combater os aliens, e eu era um dos recrutados. Sentia muito medo na hora que via as naves chegando. Aqui o exército combatia alienígenas. Vamos pegar um outro. Oi, gosto muito das suas interpretações, me traz muito conhecimento. Se puder discernir para mim, esta noite sonhei que estava dentro de um helicóptero, voando com meus filhos, e veio outro helicóptero do exército. Então acenamos para os soldados e eles acenaram de volta. Mas logo em seguida havia uma fila de homens com a mão na cabeça e os soldados de dentro do helicóptero começaram a metralhar. E uma das vítimas era um dos meus irmãos. Fiquei desesperada. Deus o abençoe. Outro sonho. Sonhei que passava perto de um homem vestido com roupa do exército. Quando estava bem próximo dele, minha sacola com os 3 pães francês caiu e eles esparramaram no chão. A pessoa deu uma meia risada, eu fui e falei, vou voltar lá e comprar de novo. Outro sonho. Semana passada sonhei que alienígenas invadiram a Terra, mas o exército conseguia derrotar os alienígenas. Depois da guerra, 2 representantes dos alienígenas apareceram de forma humana e acabaram se rendendo e falaram que todos os planetas que eles invadiram, a Terra tinha sido o único com defesa incríveis. Outro sonho. Sonhei que estava vestida com roupa do exército e cumprimentava soldados. Eu achei o fofo sonho. Um outro. Eu sonhei vestindo roupa de exército. 2 armas, uma metralhadora e um 38, e esse 38 estava carregado. Meu irmão me ajudava a engatilhar o 38, e do outro lado estavam os inimigos vestidos com outras roupas.
e atacava a gente. Eu dava um tira em um dos inimigos que chegou perto de mim para me matar. Qual a interpretação? Mais um. Eu sonhei que estava em um treinamento do exército, fardado, e fazia parte do treinamento subir em cima de uma árvore, e eu subia em cima dela. Mais um. Sonhei que o exército cubano estava fazendo testes nucleares no Himalaia. KKK. Mais outro. Sonhei com um exército entrando na minha cidade. E eu tentava fugir para longe, mas percebia que era inútil e acabava voltando quando chegava. Vi pessoas sendo perseguidas e sujeitas a obrigações do tal exército, algumas até mortas. E esse foi o último. Então, como vocês viram, eu peguei sonhos diferentes, com elementos diferentes, ações diferentes, inimigos diferentes, mas o elemento principal era o quê? Exército, recrutamento, farda, veículos do exército, a guerra em si. E a dúvida dessas perguntas era: vai ter uma intervenção? O Brasil vai entrar numa guerra? É um sonho premonitório? Prestem bastante atenção agora. Quando nós sonhamos com o exército, esse é um sonho reflexivo. Ele é fruto do trabalho do nosso subconsciente enquanto dormimos, em razão de uma situação que estamos vivendo. Essa situação, ela gera alguns sentimentos, sensações, emoções em nossas vidas. Então, na hora do sonho, o subconsciente vai lá no depósito chamado memória da nossa mente, do nosso cérebro, e retira dali algumas figuras, alguns elementos, algumas imagens que remetem a essas sensações, sentimentos, situações que estamos vivendo. E monta um sonho. Esse sonho tem uma mensagem incutida por trás deles. E quando nós entendemos um pouco, nós conseguimos interpretar, saber o que nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer. É um sonho reflexivo, fruto da nossa psique, enquanto estamos dormindo, memórias sendo ajeitadas, orientações sendo dadas. Mas o exército em si, quando nós sonhamos, o que significa? Quando nós assistimos os filmes, quando nós vemos imagens nas redes sociais mesmo, pequenos vídeos onde existe um soldado, um exército, qual é a primeira coisa que vem-nos à cabeça? Disciplina. Então nós vemos aquelas filas de homens, se alguém falar alguma coisa fora do contexto, errada, o sargento ali na frente, o coronel, o general, uma patente maior, disciplina ele, afasta, pune. Ou mesmo nos treinamentos de campo, eles são forçados a ter uma disciplina rigorosa, a cumprir as tarefas. Nos alojamentos onde dormem, cama bem arrumada, barba bem feita, cabelo cortado, roupa bem alinhada, porque senão eles são disciplinados. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas quando os seus olhos estão vendo, isso está sendo captado e guardado na sua memória. Caiu lá dentro. O subconsciente associa com vários outros entendimentos. Mas o principal sobre quando nós vemos uma farda, um exército, carros do exército, aeronaves, é sobre disciplina. Então, quando o exército, um recruta, um soldado aparece em nosso sonho militar, a mensagem de fundo do nosso sonho é sobre disciplina. Todos esses sonhos que vocês viram eu lendo, envolvendo exército, recrutamento, guerra, é sobre disciplina. Mas, espera aí, disciplina em que área? Em alguma área da nossa vida. Nós temos 6 áreas da nossa vida que nós podemos separar para poder interpretar o sonho na hora. Então nós temos a área da saúde, nós temos a área socioafetiva dos relacionamentos, nós temos a área intelectual, que é dos estudos, nós temos a área profissional, que é do trabalho, nós temos a área espiritual, que é da nossa espiritualidade, caminhos religiosos,
E nós temos a área econômica financeira, que é com relação às nossas economias, nossos gastos, nossos ganhos. Dependendo dos elementos que aparecem junto com o exército, nós podemos identificar algumas dessas áreas ou uma dessa área em nossas vidas que realmente precisam ser disciplinadas. Por quê? Porque alguma coisa nós estamos fazendo errado. Alguma coisa nós estamos cometendo erros ali e estão nos prejudicando. Então isso cria um estado emocional para nós que pode ser de preocupação, de angústia, de ansiedade. E como eu disse para vocês, esse estado emocional, essa situação, ela é armazenada na nossa memória. O subconsciente usa imagens através da linguagem de associação, que é os sonhos, e nos entrega uma história. Os sonhos, por trás dessa história, tem uma mensagem incutida. Mas neste caso, nos últimos meses, nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas pessoas têm sonhado com o exército ou recrutamento, que estão sendo recrutadas, alistadas com uma guerra. E eu estive analisando esses sonhos, todos esses sonhos envolvendo o exército. E alguns elementos são comuns neles. Então a maioria desses sonhos, ele remete à área econômica financeira. Justamente a área econômica financeira. Vocês viram ali que alguns apareceram pães, gastos, pessoas sendo metralhadas. Nesse sentido de pessoas sendo metralhada é viver sob pressão em alguma coisa. Então esses sonhos remetem à área econômica financeira. E por quê? Porque o Brasil realmente está vivendo uma guerra no momento. Não uma guerra como a primeira e a segunda contra países inimigos. Não, mas uma guerra interna, na sua parte econômica. Os preços subindo. Nós vivemos num mundo pós-pandemia que muitas pessoas perderam o seu comércio. Muitas pessoas foram mandadas embora. Em razão de fatores envolvendo importação, exportação, os produtos têm ficado muito caros. Os combustíveis, o gás de cozinha tem subido muito. E o brasileiro não está sabendo como arcar com essas despesas, porque o salário não se mexe. Então, cada família brasileira tem vivido uma guerra. Essa guerra é no setor econômico, é na área financeira em nossas vidas. Por isso os muitos sonhos envolvendo o exército, militares. E o nosso subconsciente por trás desses sonhos quer passar uma mensagem para nós nessa área econômica financeira. E qual é? Lembra que eu falei para vocês? Apareceu o exército no sonho, é relacionado ao quê? Disciplina. Já que os produtos estão aumentando, tudo está aumentando, mas o salário não, então nós vamos ter que aprender a ser disciplinados com relação aos nossos gastos e os nossos ganhos. Então o nosso subconsciente quer nos passar uma mensagem nesse sentido. Ser mais disciplinados com relação ao que ganhamos e ao que gastamos. Não gastar mais do que ganhamos. Saber comprar o necessário. Deixar o supérfluo para depois, para uma outra hora, mais à frente, quando as coisas se normalizarem. Às vezes nós não temos costumes de fazer uma prancheta ou uma tabela com relação a tudo que ganhamos, tudo que gastamos. Mas em casos assim, às vezes é necessário economizar na conta de água, na conta de luz, na energia. Então a mensagem desses sonhos que as pessoas, os brasileiros, vêm tendo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, é relacionado à disciplina na área econômica financeira. Cuidar e atentar bem sobre esse ponto, para não viver preocupada, para não viver com ansiedade, para essas situações não refletirem a ponto de ser criados pesadelos, por exemplo. Essa invasão que as pessoas às vezes sonham com ela e o exército brasileiro está combatendo, é uma invasão, essa invasão dos preços altos.
É uma invasão da inflação. A mensagem do subconsciente nesse sentido realmente é nesse ponto sobre nos disciplinarmos melhor na área econômica financeira. Como eu disse para vocês, de todos esses sonhos que eu li, esses que eu separei e muitos outros que estão guardados ali, elementos comuns aparecem envolvendo essa área econômica, essa área financeira. De pessoas passando por dificuldade, vivendo sob pressão, pessoas nervosas. Um helicóptero que apareceu num sonho ali do exército significa instabilidade, mas daí na área econômica financeira a pessoa não tem certeza se, por exemplo, o mês que vem vai conseguir arcar com as contas, com as despesas. Nesse sentido, os sonhos, eles são realmente precisos e são muito interessantes, é muito interessante como o nosso subconsciente trabalha e associa imagens que às vezes nós nunca paramos para pensar, mas que estão guardadas. O nosso cérebro, que é o melhor computador quântico e orgânico do mundo, ele tudo processa, ele tudo trabalha. Então, caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar o sonho de vocês, se vocês quiserem relatar a experiência que estão vivendo com relação a esse período, também deixa nos comentários. São tempos difíceis. Nós estamos vivendo num mundo em crise, na verdade, pós-pandemia, onde a escassez de alguns produtos estão realmente elevando os preços, onde a dificuldade econômica de alguns países, essa guerra hoje entre dólar, euro, bitcoins, uma nova moeda digital, a economia está meio instável e reflete no bolso de todo mundo, inclusive de nós brasileiros. Então nós devemos nos atentar realmente a isso e tomar cuidado, ser cautelosos, ter precaução. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!